No dia 16 de julho, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa de Nossa Senhora do Carmo está intimamente ligada à Ordem dos Carmelitas, cuja origem remonta aos tempos antigos, envolvidos em venerandas lendas. A Ordem dos Carmelitas tem como propósito especial o culto à Mãe de Deus, Maria Santíssima, e afirma ter sua origem nos tempos do profeta Elias. Não é o caso de debater os argumentos a favor e contra esta piedosa opinião ou até mesmo convicção dos religiosos carmelitas. É indiscutível que o paganismo antigo tinha conhecimento das promessas messiânicas. A mãe do Salvador foi preconizada pelas sibilas, simbolizada pelas imagens de Ísis e venerada nos mistérios pagãos. Suposto isso, seria estranho que o povo de Deus, possuidor das profecias mais claras e especializadas sobre a Mãe Virgem, a vencedora da serpente, não tivesse tido palavra ou instituição alguma referente à Mãe do Salvador. De fato, na ordem carmelitana, é guardada a tradição que afirma que o profeta Elias, ao ver uma pequena nuvem subir do mar, reconheceu nela o símbolo da futura mãe do Salvador. Segundo essa tradição, os discípulos de Elias, em memória dessa visão do Mestre, fundaram uma congregação no Monte Carmelo, com o objetivo declarado de prestar homenagens à mãe do Mestre. Essa congregação teria sido preservada até os tempos de Jesus Cristo, existindo com o título de Servos de Maria. Santa Teresa de Ávila, a grande santa da ordem carmelitana, reconhece no profeta Elias o fundador da ordem. As visões da bem-aventurada Ana Catarina Emmerich sobre a vida de Maria Santíssima ocupam-se minuciosamente da congregação dos servos de Maria no Antigo Testamento. Historicamente documentadas, as seguintes datas são relevantes para a ordem de Nossa Senhora do Carmo. No século XII, o calabrês Bertoldo, com alguns companheiros, estabeleceu-se no Monte Carmelo. Não se sabe se encontraram lá a congregação dos servos de Maria ou se fundaram uma com esse nome. É certo que receberam, em 1209, uma regra rigorosa, aprovada pelo patriarca de Jerusalém, Alberto. Através das cruzadas, essa congregação tornou-se conhecida também na Europa. Dois nobres fidalgos da Inglaterra convidaram alguns religiosos do Carmelo a acompanhá-los e fundar conventos na Inglaterra, o que fizeram. Na mesma época, no condado de Kent, vivia um eremita que há 20 anos habitava a solidão, residindo no tronco oco de uma árvore. Esse eremita chamava-se Simão Stock, atraído pela vida mortificada dos carmelitas recém-chegados, bem como pela devoção mariana que a ordem cultivava. Ele pediu admissão como noviço na Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Em 1225, Simão Stock foi eleito coadjutor do superior-geral da Ordem, já então bastante conhecida e estabelecida. A Ordem começou a sofrer muita oposição e Simão Stock fez uma viagem a Roma. Honório III, avisado da misteriosa visão que ele teve de Nossa Senhora, não só recebeu com toda a deferência os religiosos carmelitas, mas também aprovou novamente a regra da ordem. Simão Stock visitou depois os irmãos da ordem no Monte Carmelo, onde permaneceu por 6 anos. Um capítulo geral da ordem, realizado em 1237, determinou a transferência para a Europa de quase todos os religiosos, que, para se verem livres das vexações dos sarracenos, procuraram a Inglaterra, onde a ordem já possuía 40 conventos. Em 1245, Simão Stock foi eleito superior-geral da ordem, e a regra teve a aprovação do Papa Inocêncio IV. A Ordem de Nossa Senhora do Carmo, colocada sob a proteção imediata da Santa Sé, começou então a ter uma aceitação extraordinária no mundo católico. Para isso, não contribuiu poderosamente a Irmandade do Escapulário, fundada por Simão Stock. Homem de grandes virtudes e dotado por Deus com dons de profecia e milagres, Simão Stock empregou toda a sua energia para propagar, na ordem e no mundo inteiro, o culto mariano. Devotíssimo a Maria Santíssima, ele desejava obter da Rainha Celestial um penhor visível de sua benevolência e maternal proteção. Foi em 16 de julho de 1251 que, estando em fervorosa oração, renovando o pedido, Nossa Senhora se dignou aparecer-lhe. Rodeada de espíritos celestes, ela trouxe-lhe um escapulário, dizendo: Meu dileto filho, eis o escapulário, que será o distintivo da minha ordem. Aceita-o como um penhor do privilégio que alcancei para ti e para todos os membros da Ordem do Carmo.
Aquele que morrer vestido deste escapulário estará livre do fogo do inferno. Tendo satisfeita sua maior aspiração, Simão Stock tratou então de divulgar a Irmandade do Escapulário e convidar o mundo católico a participar dos grandes privilégios anexos. Extraordinária foi a afluência a tão útil instituição. Entre os devotos do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, destacam-se papas, cardeais e bispos. Numerosos príncipes pediram para serem inscritos na Irmandade, como Eduardo III da Inglaterra, os imperadores da Alemanha, Fernando II, diversos reis da Espanha, de Portugal e da França, além de muitas rainhas e princesas de diversas nações. O escapulário teve uma aceitação favorável e universal entre o povo católico, comparável apenas ao rosário. Assim como este, o escapulário também enfrentou adversários e foi atacado com todas as armas da impiedade, da malícia, do escárnio e do ódio. Mas, como o rosário, o escapulário experimentou o efeito poderosíssimo da proteção da Mãe de Deus, o que explica o fato de ter passado incólume através de 600 anos e, hoje em dia, mais do que nunca, gozar da predileção do povo cristão. Embora a visão que São Simão Stock afirma ter tido de Nossa Senhora não possua na autoridade de um artigo de fé, ela é tão bem documentada que desarma qualquer dúvida. É relatada com todos os detalhes pelo confessor do santo, Padre Swainton. Aprovada por muitos papas, a Irmandade do Escapulário foi grandemente elogiada por Bento XIV. Mais de 100 escritores dos séculos XIII, XIV e XV, alguns dos quais não pertenciam à ordem carmelitana, referem-se à visão de Simão Stock como um fato inquestionável. As universidades mais célebres, como as de Paris e Salamanca, também se declararam a favor. 2 decretos da Cúria Pontifícia, emitidos pelos cardeais Bellarmino e de Torres, declararam autêntica e verídica a biografia de São Simão Stock, que contém a narração da visão milagrosa. 2 são os grandes privilégios da Irmandade do Escapulário, verdadeiramente extraordinários, que mereceram à instituição tanta simpatia por parte do povo cristão. O primeiro desses privilégios, Maria Santíssima, o destacou bem quando, ao entregar o escapulário, disse a São Simão Stock: "Este é o sinal do privilégio que alcancei para ti e para todos os filhos do Carmelo. Todos aqueles que na hora da morte estiverem revestidos com este hábito serão salvos do fogo do inferno." O sentido desse privilégio é que Maria Santíssima promete a todos que usam o hábito do Carmelo sua proteção especial, principalmente na hora da morte, que decide a sorte na eternidade. Portanto, o pecador, por mais miserável que seja, confiando em Maria Santíssima e vestindo seu hábito, tendo a intenção firme de sair do estado de pecado, pode contar com o auxílio de Nossa Senhora, que lhe alcançará a graça da conversão e da perseverança. O escapulário não é um amuleto que assegure, sob qualquer hipótese, a salvação de quem o usa. Milhares de conversões de pecadores na hora da morte são atribuídas ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Muitos casos mostram claramente que nenhum privilégio favorece quem, de maneira alguma, quer se separar do pecado e levar uma vida digna e cristã. Santo Agostinho diz a verdade quando ensina: Deus, que nos criou sem nossa cooperação, não nos pode salvar sem que o queiramos e desejemos. Quem não quer deixar de ofender a Deus, morrerá na impenitência. E se Maria Santíssima não vir possibilidade de arrancar a alma do pecador aos vícios e paixões, fará com que, na hora da morte, por uma casualidade qualquer, não se encontre o hábito salvador, o que já aconteceu muitas vezes. O segundo privilégio é o chamado privilégio sabatino. Um decreto da Santa Inquisição Romana, datado de 20 de janeiro de 1613, dá aos sacerdotes da Ordem Carmelitana autorização para pregar a seguinte doutrina: o cristão pode crer no auxílio que experimentarão as almas dos irmãos e membros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Auxílio este, segundo o qual todos aqueles que morrerem na graça do Senhor, tendo em vida usado o escapulário, conservado a castidade própria do Estado, recitado o ofício parvo de Nossa Senhora, ou, se não souberem ler, observado fielmente o jejum eclesiástico, bem como a abstinência nas quartas-feiras e sábados, exceto se a festa de Natal cair em um desses dias,
serão socorridos por uma proteção extraordinária da Santíssima Virgem no primeiro sábado que se seguir ao trânsito, por ser sábado o dia da semana consagrado a Nossa Senhora. Esse privilégio é mencionado no ofício divino da festa de Nossa Senhora do Carmo, aprovado pelos papas Clemente X e Bento XIII. A bem-aventurada Virgem, diz o ofício, não se limitou a acumular de privilégios aqui na terra a ordem carmelitana. Com carinho verdadeiramente maternal, ela, cujo poder e misericórdia são muito grandes, consola também, como piedosamente se crê, aqueles filhos no purgatório, alcançando-lhes a mais breve possível entrada na pátria celestial. Para se tornar membro da Irmandade, é necessário cumprir as seguintes condições: inscrição no registro da Irmandade, receber o escapulário das mãos de um sacerdote habilitado para fazer a recepção e usá-lo com devoção. No caso da troca de um escapulário velho por um novo, este novo não precisa ser abençoado. Quem, por descuido, deixou de usar o escapulário por algum tempo, participa dos privilégios da Irmandade assim que decidir usá-lo novamente. Convém rezar diariamente algumas orações marianas, como a ladainha lauretana, ou 7 Pai Nossos e Ave Marias, ou ainda o símbolo dos apóstolos, seguido da recitação de um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. As bulas pontifícias não prescrevem isso, mas desde o início se tem observado a prática de fazer essas devoções diárias. O privilégio sabatino exige ainda que se conserve a castidade própria do estado de cada um e que se rezem as horas marianas. Quem não puder cumprir essa segunda condição deve observar a abstinência de carne nas quartas-feiras e sábados. As duas obrigações de recitar o ofício mariano e a abstinência de carne nas quartas-feiras e sábados podem, por razões suficientes, ser comutadas em outras equivalentes. Aos soldados, o Papa Pio X concedeu o seguinte privilégio: para se tornarem membros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, basta que usem um escapulário abençoado por um sacerdote com a respectiva faculdade. Não se exige para eles a cerimônia de recepção e inscrição no registro da Irmandade. Como os demais membros, também devem rezar diariamente algumas orações em honra de Maria Santíssima. Idade 4, 1, 908. A Irmandade de Nossa Senhora do Carmo é enriquecida de muitas indulgências que podem ser aplicadas às almas do purgatório, exceto a indulgência plenária na hora da morte. Reflexões. O fim a que a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo se propõe é propagar o reino de Deus por meio da devoção a Maria Santíssima, meditar nas virtudes da Mãe de Deus e imitá-las, alcançar sua proteção especial em todos os perigos do corpo e da alma, obter sua bênção na hora da morte e a libertação das penas do purgatório. O escapulário é o hábito da salvação. Para que o possa ser, é preciso que seja a vestimenta da justiça. Se o maior interesse de Maria Santíssima é salvar almas, maior desejo não tem ela senão que seus filhos se apliquem à prática das virtudes, do amor de Deus e do próximo, sejam pacientes, humildes, mansos e puros, e trabalhem pela santificação de sua alma. A história da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo é uma epopeia de feitos maravilhosos na ordem sobrenatural. O escapulário tem sido a salvação de milhares de cristãos em suas necessidades espirituais e materiais. Para que nas mãos de Nossa Senhora possa efetivamente ser instrumento de salvação, é indispensável o renascimento espiritual de quem o leva, o cumprimento fiel dos deveres do Estado de quem se diz devoto a Nossa Senhora do Carmo. Certamente não é devoto a Maria Santíssima quem vive em pecado e ofende a Deus sem cessar. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Na perseguição deciana, a morte de São Fausto, crucificado, e 5 dias depois, morto a flechadas. Em Córdoba, na Espanha, o martírio dos santos Levi e Cisenando, mortos pelos maometanos. Na Renânia, Alemanha, o martírio de Santa Rainalda, morta pelos bárbaros em 680.